Olá a todos, sou a Catarina, sou aluna do segundo ano de mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica na área da pessoa em situação crítica. Realizei o meu segundo estágio em contexto crítico, cerca de 2 meses na UCI 1, sob a orientação da enfermeira Mariana Casemiro, e hoje venho-vos falar do tema que me encontro a trabalhar, o conforto ambiental para a promoção do sono em cuidados críticos. O objetivo desta sessão é apresentar-vos os resultados da revisão integrativa da literatura que realizei, que mostram as intervenções para a gestão do ruído em unidade de cuidados intensivos. Ao longo da minha apresentação, irei abordar todos estes pontos aqui mencionados e inicio então com uma breve introdução, referindo que nas unidades de cuidados intensivos existem lacunas em dar respostas às necessidades do conforto da pessoa em situação crítica. O conforto pode ser afetado negativamente pelo ambiente, uma vez que este ambiente é condicionado por diversos fatores, desde a ventilação, à limpeza, à luminosidade, ao calor, odores e ruídos. A literatura diz-nos que de todos estes fatores destaca-se o ruído. A Organização Mundial de Saúde estipula níveis de ruído recomendados, quer para a noite, cerca de 30 decibéis, quer para o dia, desde 35 a 40 decibéis. Contudo, a realidade em UCI é diferente. Isto é, quase sempre os níveis de ruído são superiores aos recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Ora, os níveis de ruído ambiental aumentados vão ter um impacto no conforto ambiental da pessoa em situação crítica, que irá então condicionar a qualidade do sono do doente. Ora, e como é que é o sono da pessoa em situação crítica? Então, este sono apresenta uma qualidade e uma quantidade significativamente reduzida quando comparada com o sono habitual do doente. Para além disso, o compromisso do padrão de sono afeta aproximadamente 50% das pessoas internadas em UCI. E outros estudos referem ainda que mais de 50% dos doentes, o sono é uma queixa frequentemente reconhecida como um importante fator estressante durante o internamento hospitalar. Ora, se o sono comprometido vai conduzir aqui a uma panóplia de alterações nas diferentes vertentes, quer a nível do sistema endócrino, aqui com causando desequilíbrios hormonais, quer no sistema neurológico, onde há um comprometimento da atenção e da memória, no sistema circulatório também, porque pode interferir aqui com variações da frequência cardíaca e pressão arterial, no sistema respiratório, uma vez que pode levar à diminuição da força muscular e dificultar assim o desmame ventilatório, e também ainda o delírio. Vários estudos referem que o delírio pode afetar até 80% dos doentes internados em UCI. Ora, todas estas alterações vão ter um impacto negativo na recuperação da pessoa em situação crítica, e isso vai fazer aumentar o tempo de internamento e, consequentemente, uma maior taxa de mortalidade. Tudo isto levando então a um acréscimo de custos associados aos cuidados de saúde. De tudo isto, desta maneira, juntando aqui o conforto ambiental com a promoção do sono, surge então a pertinência e a curiosidade de trabalhar o tema conforto ambiental para a promoção do sono em cuidados críticos. No meu ponto de vista, a teórica que melhor se relacionou com a minha temática é então Catarina Colcaba, que considera então que o conforto é holístico, deve ser um dos principais objetivos de enfermagem e atende a 4 dimensões: física, psicoespiritual, sociocultural e ambiental. Desta forma, a temática que me encontro a trabalhar vai de encontro com o projeto desenvolvido na UCI, cujo tema é então o efeito de uma intervenção multicompetente na redução do ruído na UCI.
Este projeto enquadra-se no contexto de uma parceria com a Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Lisboa e o Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. A investigadora principal é então a professora doutora Helga Rafael Henriques, coordenadora também do projeto de investigação e desenvolvimento IDECARE, e investigadora local da ULS, a enfermeira gestora Isabel Santos. Ora, como é que surgiu o projeto? Antes de termos o projeto, temos que ter um problema. E o problema surge de manifestações de insatisfação por parte dos doentes e familiares relacionados com a elevada intensidade do ruído. E isso pode-se pronto, constatar através, por exemplo, dos questionários de satisfação preenchidos pelo doente quando alta. Pertence então à realização de um projeto, que consistiu então num estudo observacional prospectivo com abordagem quase experimental, em que o objetivo foi então desenvolver e implementar uma intervenção multicompetente liderada por enfermeiros para reduzir os níveis de ruído ambiental numa UCI. A metodologia utilizada foi então segunda de framework de intervenções complexas, em que percorreu-se apenas duas das etapas de framework. Trago-vos então esta tabela, como podem ver, exposta na tela, que traduz aqui um resumo da metodologia do projeto, o local, a população, a amostra, a duração, que foi cerca de 12 meses, a colheita de dados, que foi a monitorização do ruído, e as considerações éticas que foram realizadas e aprovadas por os diferentes intervenientes. Ora, desta forma, podemos então referir que o projeto foi dividido em três fases. A primeira fase diz respeito ao desenvolvimento da intervenção, a segunda fase, a implementação da intervenção e a terceira fase, a avaliação da viabilidade da intervenção. Na primeira fase, então, foi feita a definição do problema através da medição contínua do ruído nos 3 turnos, com observação direta das principais fontes de ruído, quer os alarmes, conversas, equipamentos, passagens de turno. Depois, a avaliação da percepção da satisfação dos doentes, em que 68% mostraram-se insatisfeitos com o ruído. Uma revisão sistemática da literatura, que também com 28 artigos incluídos. Com base nesta análise, foi então desenhada uma intervenção multicomponente que incluiu a formação e sensibilização dos profissionais para os riscos do ruído, a alteração dos comportamentos, de manuseamentos mais silenciosos, quer dos materiais, quer dos equipamentos, o ajuste dos alarmes, introdução de soluções técnicas como, por exemplo, os trituradores de comprimidos, a implementação de um sistema de monitorização e sinalização contínua do ruído, o som SMUF e ainda a criação de uma figura do embaixador do silêncio. Ainda aqui nesta fase foi então desenvolvido dois posters, que diz respeito ao ruído em UCI, as principais fontes de ruído, e depois um póster quanto à gestão de ruído que consta as principais intervenções para a diminuição do ruído. Na segunda fase, a intervenção diz respeito à implementação da intervenção, em que a intervenção foi implementada durante 3 meses, de outubro a dezembro de 2024, com monitorização dos níveis de ruído antes e depois da intervenção. A terceira fase, que diz respeito então à avaliação e viabilidade da intervenção, em que se verificou uma redução dos níveis médios e do pico do ruído, com os resultados preliminares estatisticamente significativos, e que, como podemos ver nessa tabela, a diferença entre pré-implementação e pós-implementação dos níveis de ruídos, que vieram a diminuir bastante. Nas conclusões preliminares, salientar então que chegamos então à conclusão que é uma intervenção multicomponente que demonstrou a diminuição dos níveis de ruído, que apontam, digamos, para reduções estatisticamente significativas, mostrando assim uma viabilidade da intervenção.
Também delineou aqui um ambiente menos ruidoso, que trouxe melhores condições, quer para o doente, quer de trabalho para os profissionais, e estas conclusões também preliminares vêm proporcionar aqui um insight valioso sobre práticas que podem ser aplicadas futuramente. Os resultados deste estudo serão então expostas foram então expostas num artigo que se encontra na fase final para publicação na revista Pensar em Enfermagem, do qual eu também estou integrada, uma vez que a revisão integrativa da literatura que realizei consta também na discussão dos resultados. Ora, perante o projeto abordado, e uma vez que esta OCI foi então o meu campo de estágio, fez-me sentido realizar aqui um paralelismo com a revisão integrativa da literatura que eu realizei, em conjunto com a minha colega de mestrado, Inês. Esta revisão tem então como objetivo identificar quais as intervenções que minimizam os níveis de ruído em ambiente de contexto crítico e salientar que a mesma é integrada nas atividades do projeto IDCare, inserido no grupo de investigação CIDNUR. Começámos então por delinear uma questão de investigação, que é então quais as intervenções implementadas em ambiente de contexto crítico para gerir os níveis de ruído. Atendendo aqui à metodologia, juntámos aqui os termos de indexação das bases de dados juntamente com os termos em linguagem natural, que nos deu a expressão de pesquisa, como mencionada na tela. Posteriormente, fizemos a pesquisa em 5 bases de dados, seguimos os critérios de elegibilidade, quer de inclusão, quer de exclusão, fizemos o processo de seleção através do Ryan, fizemos a extração dos dados, fizemos a recolha dos mesmos e ainda a síntese dos mesmos. Chegámos então ao fim com 21 artigos para analisar. Nessa análise detalhada que tivemos de fazer dos artigos para ver a sua viabilidade, construímos uma tabela de Excel onde consideramos todos os pontos mencionados aí no esquema à vossa direita e ficámos então com 21 artigos. Esta imagem refere-se então ao fluxo Prisma, que ilustra o nosso processo de seleção e exclusão de artigos, e como podem ver na fase final, incluímos então cerca de 21 artigos. Desses 21 artigos, os resultados quais foram? Os resultados consistiram então em intervenções para gerir os níveis de ruído. Começámos por agrupar em 5 categorias distintas, quer ambientais, comportamentais, organizacionais, educativas ou tecnológicas. Quanto aos ambientais, referi, por exemplo, a substituição ou manutenção regular dos equipamentos ruidosos, como as rodas dos carrinhos ou dobradiças das portas, reorganização do espaço físico, colocando os equipamentos mais barulhentos e as unidades de trabalho mais longe do utente, manter sempre as portas fechadas. Claro que tudo isto vai de acordo com a estabilidade do doente e com os critérios específicos de cada doente. Não são intervenções lineares aplicadas em todos os doentes. Depende da estabilidade, digamos, do doente e dos critérios de cada um. Depois, a nível comportamental, salientar, por exemplo, aqui a restringir intervenções não essenciais, ou os profissionais serem aqui incentivados a colocar dispositivos, que é telemóveis, smartwatches, tudo em modo vibratório. Depois, nas organizacionais, a implementação de períodos de silêncio, a reestruturação de rotinas de serviço, como planeamento das intervenções das diferentes equipas multidisciplinares, até das equipas de limpeza. Nas educativas, a sensibilização e formação das equipas sobre a implementação de sessões de formação dirigidas aos profissionais de saúde, que já é realizado na UCI. A formação de equipas para a utilização de sistemas de monitorização, a implementação de auditorias periódicas para monitorizar o cumprimento das medidas de controle acústico.
Depois, nas tecnológicas, por exemplo, a introdução de sistemas de cancelamento ativo do ruído, da utilização dos escutadores como cancelamento sonoro, até o uso dos tampões que eu sei que tive a oportunidade também de verem a realizar, o aumento da duração da pausa do alarme também, a introdução de sistemas visuais de monitorização do ruído, como os semáforos, que também foi realizado na UCI. E finalmente, salientar-vos aqui que durante os estágios que realizei durante o primeiro estágio que realizei em UCI e no âmbito da prestação de cuidados ao doente crítico, sistematizei a avaliação do sono através da utilização da escala de Richard Campbell, Sleep Questionnaire, que permitiu verificar então que o sono em UCI estava bastante comprometido e hoje encontro-me então a realizar a validação da escala em português de Portugal, juntamente com a minha colega Inês. Esta escala, fazer-vos aqui um breve resumo, é uma escala visual analógica constituída por 5 itens. A pontuação varia de 0 a 100, em que os valores mais elevados correspondem a melhor qualidade de sono e é simples, fácil aplicabilidade, é aplicável apenas em doentes conscientes e orientados nas diferentes vertentes. Um, e porquê é que vos estou a referir esta escala? Porquê é que vos estou a mencionar tudo isto? Porque neste momento, como eu disse, encontro-me no processo de tradução, mais concretamente na retrotradução, e posteriormente a UCI1 será então a minha fonte de recolha de dados para fazer a validação da escala. Um, por isso, uh, por isso, vemo-nos em breve. Aqui estão as referências e obrigado pela vossa atenção.